Bem-vindo ao PME Executivo Podcast. Um podcast que dá a conhecer histórias de sucesso de profissionais, empreendedores e fazedores, bem como as ferramentas de produtividade que utilizam no seu dia-a-dia. PME Executivo Podcast. No último podcast tivemos a oportunidade de conhecer Pedro Camacho, fundador da Nearsoft, uma empresa de desenvolvimento de software e consultoria. Se ouvir este podcast, terá a oportunidade de saber como esta empresa nasceu e como cresceu tão rápido num curto espaço de tempo. Neste quinto episódio, fomos à procura de um profissional da área de advocacia e temos como convidado Gonçalo Freitas Sousa, um jovem advogado que procura dar sempre o seu melhor nos processos e desafios que lhe são colocados. O Gonçalo atualmente está a trabalhar na Abreu Advogados Madeira e neste podcast vai revelar como iniciou o seu percurso profissional e como é ser advogado nos dias que correm. Olá Gonçalo, é certamente uma estreia para ti aqui no mundo dos podcasts e para mim é um privilégio entrevistar um grande amigo. Agradeço desde já o facto de teres aceito esta entrevista para o PME Executivo Podcast. E hoje vamos falar um pouco de uma área profissional que é muito exigente, quer em carga de trabalho e também horária. Vamos falar de advocacia, não é verdade? Para quem não te conhece, qual a tua naturalidade, que idade tens e qual é a tua formação? Olha, Tiago, antes de mais deixa-me dizer-te que é um privilégio da minha parte também estar aqui, fazer esta entrevista e apoiar o PME Executivo através da elaboração de podcasts que, sinceramente, neste momento é o que está a dar e, portanto, é o renascer do meio de comunicação que já existe há algum tempo. E, portanto, para mim é fantástico participar e agradeço desde já o convite. Obrigado. Ora, eu sou do Funchal, quais eram as outras perguntas? Tua idade e formação? Eu sou do Funchal, tenho 27 anos, sou licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa. Muito bem. E já acabaste a licenciatura quando? Acabei a licenciatura no verão de 2014. Muito bem. Então, quase 4 anos Quase. No mundo profissional e já nisso que vamos falar. Onde é que começa o teu percurso profissional? Ora, o meu percurso profissional começou para aí 1 mês ou 2 meses depois de terminar a licenciatura. Eu fiz uma aposta comigo próprio, porque os meus pais sempre me apoiaram em tudo e nunca me faltou absolutamente nada, só tinha de me preocupar mesmo com os estudos. Tive muita sorte e, portanto, o meu objetivo era acabar o curso assim que possível e começar logo a trabalhar. E a tentar ser independente a todo o custo, e foi isso que eu consegui fazer praticamente 1 mês ou 2 meses depois, começando a trabalhar na Neville de Rougemont e Associados, que era uma firma anglo-saxónica situada no Saldanha, em que a maioria dos nossos clientes eram todos estrangeiros e, portanto, não era um contacto com clientes portugueses a predominância naquele escritório, o que me ajudou a evoluir imenso, não só pela dificuldade de entrar para o mundo profissional, logo por uma porta assim bastante exigente, mas também com o duplo fator de lidar com clientes estrangeiros numa língua que não é a minha primeira língua, e portanto foi bastante difícil, foi um desafio e evolui bastante no meu primeiro ano. E esta, já, só por curiosidade, esta sociedade prestava, portanto, serviços a clientes estrangeiros, mas para o país deles onde estavam servidos ou era cá em Portugal? Não, tudo cá em Portugal. Portanto, okay. Era uma firma orientada para o investimento estrangeiro cá, no território português, sobretudo na aquisição de imóveis, sobretudo na formulação de golden visas e de investimento imobiliário. Claro que também tínhamos as nossas secções e os nossos departamentos de penal, de comercial, mas era sobretudo uma firma voltada para o investimento estrangeiro e para os clientes estrangeiros que pretendiam investir cá o seu capital, e portanto foi esse o background que me fez enverdar aqui para esta profissão. É bom quando certamente acabamos a universidade e a nossa licenciatura e acabamos de ter logo uma experiência profissional, e então começando sempre um desafio como esse deve ter sido
Foi desafiante. Foi bastante desafiante. Foi Muito bastante bom. desafiante, mas também fez com que eu evoluísse e com que procurasse adaptar-me o mais depressa possível. E tenho a certeza que eu, olhando para trás, não iria alterar em nada a minha ingressão no mundo profissional, porque foi realmente uma oportunidade excelente, que veio na altura perfeita e que eu tentei aproveitar da melhor forma possível. Muito bem. O que é que sentiste quando começaste a trabalhar para a Abreu Advogados, que é uma das maiores sociedades de advogados do país? Foi uma alegria enorme, não escondo isso, acho que até nem na própria entrevista consegui esconder, para ser muito sincero. Para já foi uma oportunidade fantástica de conseguir não só vir para a Abreu Advogados, mas também vir para a minha terra e, portanto, para a Ilha da Madeira e, de certa forma, entrar em contacto com um mundo profissional completamente diferente, completamente distinto daquilo que eu estava habituado em Lisboa, completamente diferente. Eu já tinha alguma rodagem, ainda estava a fazer o estágio, ainda não tinha acabado o estágio, e a ideia era voltar para a Madeira, mas com um mínimo de condições para continuar na evolução e no desenvolvimento que já tinha começado a fazer praticamente desde 2014, desde o verão de 2014. Procurei bastante e tive esta oportunidade da Abreu que é ainda mais desafiante, talvez, do que a de Lisboa, porque aqui na Madeira, ao contrário de Lisboa, em que o direito, a forma de fazer direito é muito é através de secções, portanto, de departamentos. Temos um departamento comercial, temos um departamento penal, temos um departamento de família, ou seja, quase que nós não saímos dessa bolha em que começamos, ou até pode haver uma rotação, uma rotatividade, mas não é a mesma coisa, ao passo que aqui na Madeira é um bocadinho o salve-se quem puder no que toca às áreas. Portanto, nós não podemos dar-nos ao luxo de fazer só uma área, na maioria dos casos, na maioria dos profissionais que aqui trabalham, e portanto é preciso perceber e estudar um bocadinho de todas as áreas, o que para mim, enquanto estagiário, que ainda era na altura, em agosto de 2016, para mim foi fantástico, porque pude ir a tribunal muito mais vezes, pude entrar em contacto com matérias que eu não tinha entrado em Lisboa com muito mais frequência, e para mim foi ótimo vir para uma terra em que o direito ainda se faz nos tribunais, ao contrário de Lisboa, que sobretudo no escritório onde eu estava, era muito um direito de secretária, era muito formal, era muito de contratos, de compra e vendas. E aqui não, aqui é um direito de barra, que é aquele que eu mais gosto. Muito bem, excelente. Apesar de estares a iniciar a tua carreira profissional, não é? 4 anos estamos a iniciar. Quais são os teus maiores desafios atuais como advogado? Os meus maiores desafios são, sem dúvida, o crescer enquanto profissional e conseguir adaptar-me às mudanças, às alterações, à concorrência. Portanto, o meu maior desafio é sempre esse, é sempre o crescer, e não, quando eu digo crescer, não me refiro a crescer em comparação com um colega ou com um colega de outra firma, até refiro-me a crescer em comparação a mim próprio. Portanto, ou seja, eu gosto de fazer com que hoje em dia eu seja um advogado melhor do que era, ou pelo menos um profissional mais bem preparado do que era quando eu cá cheguei, em agosto de 2016. Portanto, o objetivo e a luta é sempre essa, é sempre conhecer mais, aprender mais, ganhar mais experiência, ter mais processos para conseguir absorver o máximo e evoluir. A minha batalha é sempre essa, a evolução sempre, de todas as formas possíveis. Muito bem, excelente. Diz-me uma coisa, a justiça é lenta ou a forma como está construída não permite que seja mais célere? Ou seja, eu sinto que nos dias que correm, muitos processos chegam à praça pública e parece que há uma obrigação das coisas serem resolvidas o mais rapidamente possível. Certo. Qual a tua opinião sobre isto? Eu, por acaso, já tive a oportunidade de escrever um artigo que saiu no Jornal da Madeira sobre esse assunto e, portanto, eu penso que são duas questões distintas. Portanto, uma é a celeridade da justiça, a outra é o populismo em torno da justiça, nomeadamente os julgamentos em praça pública, que foi neste último assunto que incidi o meu artigo. Eu acho que, quanto à celeridade da justiça, a justiça nem sempre
é rápida e muito menos é tão rápida quanto nós queríamos. Isso, certamente que não é. Umas vezes eu admito que a culpa possa ser dos próprios advogados, outras vezes pode ser dos tribunais. Agora, a justiça em geral não é tão célere como nós gostaríamos que fosse. Agora, também é preciso perceber que um processo judicial é uma coisa muito, muito séria, que pode mudar a vida de uma pessoa e que muitas das vezes muda mesmo. Portanto, é preciso estudar bem as questões, é preciso analisar bem o processo, é preciso fazer um julgamento como deve ser e cumprir com toda a tramitação processual. Nomeadamente as várias audiências, se assim for, os depoimentos. Portanto, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de se fazer e envolve muitas pessoas, envolve imensos agentes. Obviamente, dependendo do número de testemunhas, do número de testemunhas, da importância do processo, da complexidade da matéria em causa. Portanto, isso tudo faz com que as coisas não sejam tão rápidas quanto queremos. Agora, eu também tenho de ser sincero, da minha curta experiência e daquilo que eu já vi, eu noto que as coisas estão um pouco mais rápidas, estão um pouco mais céleres, sobretudo no que toca a nível de insolvências. Eu noto que as coisas estão mais aceleradas. Eu noto que houve um passo a favor da celeridade aqui na justiça. Talvez aqueles processos que possam assim dizer que sejam mais standards, sim. Ou seja, se A então B, sim. Esse processo acaba por estar Existem mais acelerado. Existem processos que são os ditos processos urgentes, que têm uma tramitação muito mais curta e muito mais célere, porque são processos que necessitam de ser despachados, digamos assim, muito mais rapidamente do que um processo dito normal, um processo comum. Um deles são, por exemplo, o exemplo basilar são as providências cautelares, naturalmente, que o objetivo é mesmo proteger ou tutelar uma situação antes que a decisão seja inútil, ou seja, tutelar enquanto ainda há qualquer coisa a tutelar. De forma muito simples, é este o objetivo. E, portanto, naturalmente que essas serão sempre mais rápidas do que uma normal. Agora, eu refiro-me a que a rapidez, até mesmo das normais, aquelas que supostamente levam mais tempo, até aí eu noto alguma melhoria. Agora, claro que há sempre exceção à regra, não é? Há sempre casos que levam mais tempo. Quanto ao julgamento na praça pública, aí a situação já é diferente e aí eu vejo com muita preocupação a situação atual. Eu entendo que o papel da comunicação social acho absolutamente imprescindível. Acho que todas as sociedades desenvolvidas e com liberdade e democráticas têm de ter uma comunicação social ativa, interessada, atenta, são um autêntico poder. Agora, também é preciso saber como é que se usa esse poder que a própria comunicação social tem. E aqui é preciso ter atenção que um caso, quando ainda está a ser julgado, quando ainda está em análise, quando ainda quando ainda faltam elementos para decidir a causa, eu acho extremamente errado o publicar partes do processo, sobretudo quando se percebe claramente que são publicações destinadas a criar um género de opinião pública, certo. Em que a opinião pública, depois de ler esses trechos e depois de ver aquelas, as fotografias, ou seja, o que for, fica com a sensação de que, meu Deus, se este homem não for condenado, é que isto não funciona, é que isto está tudo de pernas para o ar, é que o dinheiro é que manda e os advogados bons e caros e essas coisas todas quem tem um advogado desses safa-se sempre. Portanto, cria aquela ideia errada na população geral de que a justiça pura e simplesmente não funciona e que basta ter dinheiro para podermos fazer tudo aquilo que nós quisermos e sairmos ilesos. Distorção da realidade. Sim, uma descredibilização total da justiça, sim, sem dúvida alguma. Quanto a isso, eu acho extremamente preocupante, porque, ao fim e ao cabo, o que se visa com esse tipo de atuação é uma confirmação do tribunal dessa mesma sentença. Ou seja, imaginemos o seguinte caso: imaginemos que vem um homem, ou uma mulher, ou seja o que for, condenado, ou melhor, acusado de praticar certo crime. Certo. E que depois, precisamente através do processo, se descobre que ele é inocente. Portanto, ele prova que é inocente. Portanto, é para isso, no meu entender, que servem os processos.
é para o arguido, se for um processo penal, para o arguido se poder defender daquilo que vem acusado. Portanto, isto para mim é um Estado de Direito democrático. Isto para mim é a possibilidade de nós podermos defender a nossa posição, defendermos a nossa imagem, defendermos a nossa palavra em tribunal e, caso conseguimos fazer prova disso, caso essa seja a verdade material do caso, que seja restituída a justiça, que pode ser a condenação, mas pode também não ser. Portanto, ou seja, a condenação não é o símbolo máximo de justiça. Pode ser e pode não ser. Depende do caso concreto. Por isso é que nós, juristas e advogados, andamos sempre a falar do caso concreto. E acho que, muito sinceramente, estar a impor uma condenação e estar a pôr alguém que é arguido ou que é um réu e que ainda não foi devidamente condenado, ainda não foi condenado, acho que é errado, porque depois, se por acaso ele conseguir demonstrar que é inocente, se por acaso a justiça funcionar, digamos assim, não é? E ele demonstrar que é inocente, sai uma notícia de que não houve acusação e as pessoas ficam todas bem. Eu logo vi, ele não foi condenado, a justiça não se fez. Este país é sempre a mesma coisa, a justiça não funciona. Ou seja, criar uma expectativa ou uma imposição de uma condenação ou de uma absolvição, eu estou a falar em condenação porque é o mais comum. Todos os factos, Exato, é precoce e só danifica a justiça e o conceito de justiça na população geral, que pensa que não há justiça. E é absolutamente errada esta ideia. E achas que os advogados ou mesmo os juízes são influenciados pela opinião pública? Ou seja, não diria influenciados, agora... Todo o burburinho que vai sendo criado acho que pressionados. É assim, as pessoas que lidam com a justiça estão preparadas psicologicamente e têm informações profissionais no sentido de aprender a lidar com a justiça mediática, digamos assim. Ou seja, estão a há certas formações em que nos ensinam a lidar com a pressão mediática de certos casos. Okay. Agora, naturalmente que não somos máquinas, portanto, felizmente não somos máquinas, e claro que faz pressão, não é? Claro que é assim, eu ainda não tive nenhum julgamento mediático. Agora, naturalmente que não é difícil de imaginar um juiz que tenha de decidir um processo bastante importante, ou um advogado que tenha de defender um cliente bastante conhecido, num processo bastante complexo. Naturalmente que a opinião pública, os repórteres, o que se diz nos jornais faz pressão. Aliás, muitas vezes nós vemos nos jornais e nos próprios meios de comunicação social, nos programas de televisão, advogados a comentar certas notícias e com o cuidado de dizer que isto não é verdade. Ou seja, nota-se que faz moça, nota-se que mexe. E é exatamente isso que não se pretende num processo. Quer dizer, é como eu disse no próprio artigo que escrevi: se vier uma condenação, então que venha a fúria popular, que se diga tudo e mais alguma coisa. Agora, enquanto não vem, vamos esperar serenamente pelo resultado. Muito bem, já vi que isto estava conversa para... Não, uma conversa para muitas horas. Sem dúvida muito longa. Uma coisa, um advogado hoje necessita de estar mais bem preparado do que um advogado em 2008? Ou seja, isto é há 10 anos atrás. Eu sei que não eras advogado em 2008, mas tens colegas que já o eram e hoje, prontos. O que eu sinto é que um advogado hoje em dia tem mais ferramentas do que um advogado em 2008. Ou seja, temos acesso portanto, a todos os acórdãos e mais alguns na internet, temos acesso a toda a jurisprudência, a todas as decisões, a toda a lei, a todos os estudos, a teses de mestrado. Ou seja, nós hoje em dia somos inundados de informação, que é algo que em 2008 se calhar até já havia, mas não com esta abundância que temos hoje. Portanto, um advogado hoje, na minha opinião, tem de estar muito mais bem preparado, o que não quer dizer que naquela altura não estivessem, mas hoje em dia é preciso estar... era distinta, talvez. Era um bocadinho, as coisas eram um bocadinho diferentes. Eu acho que hoje em dia nós estamos todos a fazer pós-graduações, mestrados, especializações, eventos, ou seja, hoje um advogado tem de ser um bocadinho... tem de ser o advogado está preparado para ir à barra, tem de ser o advogado que está preparado para redigir contratos, tem de ser o advogado que está preparado para ir a um jantar e dar a cara pelo seu escritório, tem de perceber que a imagem também conta muito hoje em dia, sobretudo quando se está numa sociedade assim um bocado mais formal, essas coisas todas. Ou seja,
hoje em dia é diferente. Agora também temos o lado bom, que é que todos nós temos acesso à informação. Hoje em dia já não há aquela coisa do escritório que tem mais dinheiro, tem mais acesso à informação porque tem um sistema informático melhor ou mais... Hoje em dia temos tendencialmente... Tem praticamente todas as mesmas acesso condições. Exatamente, a mais ou menos as mesmas condições. Agora, o que eu acho é que um advogado hoje em dia terá sempre de se especializar. Por exemplo, no meu caso, ainda não sinto essa necessidade porque ainda sinto que estou a aprender e que queria aprofundar um bocadinho mais de cada área para absorver um bocadinho mais da prática geral e depois então saltar para uma especialidade. Mas se um advogado hoje em dia quiser ser bem sucedido e quiser saber de muitas coisas de uma área em concreto, ser especialista de uma área em concreto, naturalmente tem de se especializar e se diferenciar dos outros, já não precisamente por essa... chamado generalista. Pois, aqui na Madeira nós ainda temos muito o advogado generalista, mas a verdade é que está a haver um bocadinho a morte do advogado generalista, porque naturalmente com o advogado generalista parte tendencialmente, utilizando esta expressão novamente, mas parte tendencialmente em desvantagem, por exemplo, para um processo fiscal em que temos um especialista de direito fiscal que só faz aquilo de manhã até à noite, ou seja, é difícil acompanhar a especialização não se especializando, mas também isso requer que a firma já tenha alguma dimensão, uma exatamente, dimensão e uma porque é muito difícil essas especializações. Sim, exatamente. Hoje em dia eu penso que é difícil, eu penso que os colegas da minha idade, é muito difícil ser um advogado generalista hoje em dia, digo eu. Não é impossível, não é que não existam, mas é cada vez menos. O que eu sinto é que há um pressing no sentido de se especializar. As próprias firmas fazem um pressing no sentido de o advogado, o recém-advogado, ou que acabou o estágio, de escolher uma área para se especializar e para exercer e dar o seu contributo à sociedade nessa área em exclusivo, digo eu. Certamente as coisas caminham então nesse na área da especialização. Sim. Eu, por exemplo, como os nossos ouvintes, certamente têm a plena noção que um advogado tem que lidar com imensa informação, como falamos há pouco, legislação, documentação de suporte aos processos. Como é que a maioria dos advogados se organiza no meio disto tudo, sabendo que há prazos para cumprir? Eu acho que não mente se disser que os prazos são o maior pesadelo de qualquer advogado. Portanto, ao fim e ao cabo, a nossa vida toda gira em torno de prazos. Claro que numas firmas isto é mais verdade do que noutras. Geralmente, se for então contencioso, sobretudo se fizer contencioso, tanto mais verdade se torna. E, portanto, cada advogado tem a sua forma pessoal de organizar os prazos. Mas depois, nas firmas com alguma dimensão, costuma haver, e até mesmo nas mais pequenas, isto é como eu disse, depende um pouco de cada advogado, mas há já sistemas pré-concebidos da organização dos prazos. Há quase que equipas de contagem de prazos e que agendam o prazo e que o advogado tem a antecedência, tem como uma antecedência, uma antecedência devida, começar a tratar de um certo assunto que já sabe que o prazo está a aproximar. Alertas. Sim, alertas, para notificações, exatamente. E, portanto, o ideal é sempre ter uma organização digital, um calendário, pode ser no Outlook, pode ser num outro tipo de e-mail, de fornecedor de e-mail. O que interessa é que tenhamos um calendário com os assuntos para cada dia, para que possamos, de forma rápida e simples, ver logo, por exemplo, para esta semana o que é que eu tenho de fazer, ou para este mês o que é que eu tenho de fazer, ou tenho julgamento daqui a 2 dias, tenho que começar já a preparar as coisas. Depois também existem vários sistemas, nomeadamente no meu caso, eu uso não só o digital como também o físico. Não só os que a sociedade me dá, como também os meus próprios. Claro. A ideia aqui é arranjar forma de simplificar todo o processo, de conhecer os prazos e de dar resposta a esses prazos. Quanto mais rápido e eficiente for a resposta a esses prazos, melhor. Se eu tenho um prazo até sexta-feira, não quer dizer que eu tenha de esperar até sexta-feira para enviar o prazo. Claro. Simplesmente quer dizer que se
eu tiver alguma Mas chatice... por vezes sentes que as coisas Não, tendem claro. para a última hora. Sinto completamente. Eu acho que nós todos tentamos, aqui na Abra, todos tentamos evitar que isso aconteça. Acontece, é natural, acontece, mas todos tentamos trabalhar arduamente para que isso não aconteça, ou seja, para que os prazos sejam despachados antes do seu termo, ou seja, não chegar àquele último dia, muito menos então às multas, isso aí então Deus-me livre. Portanto, a ideia é sempre um sistema simples, eficiente e que tenha uma vertente digital, que é o geral, e que tenha uma vertente em papel, caso, as tecnologias às vezes também falham, portanto esteja offline. Convém ter sempre um backup ali perto. Atualmente, como é que é o teu dia-a-dia de trabalho? Existe uma rotina ou é muito dinâmico? Ora, o meu dia de trabalho varia consoante aquilo que eu tiver para fazer durante a semana. Agora, a rotina que eu tento encontrar é ser o mais eficiente possível. E quando eu digo eficiente, não quero dizer rápido, porque às vezes a rapidez é inimiga da perfeição, sobretudo neste tipo de profissão em que é preciso ler tudo e estudar tudo muito bem, e que as palavras têm significados bastante chatos, nomeadamente do português, que é preciso ter muita atenção em como se faz e formula as conclusões e etc. Portanto, a forma perfeita é tentar que as tarefas mais complicadas, mais complexas a nível intelectual, sejam feitas mais cedo, porque é quando nós estamos mais frescos. Portanto, eu, sempre que possível, acordo, tento fazer numa folhinha, aqui está a parte tradicional da organização, mas não importa, é a tua organização. Tento fazer numa folhinha as tarefas mais importantes para o dia, e aquelas que me são mais pesadas, aquelas que me levam não só mais tempo, mas também mais exigência a nível psicológico, eu tento que sejam feitas logo de manhã, para que eu chegue à hora de almoço com essas pelo menos já, nem que seja, pelo menos encaminhadas, mas pensadas, estruturadas, e depois deixo para o fim da tarde aquelas que são mais mecanizadas, digamos assim, portanto aquelas em que naturalmente com uma pessoa trabalhando com um certo ritmo ao fim do dia já não tem a mesma capacidade que tem no início, pelo menos eu não tenho, eu adorava ter, e eu bebo imensa água e tento alimentar-me durante o dia para não ficar naquele estado triste de estar ali desidratado e cansado, mas mesmo assim é muito complicado ter a mesma energia, ter a mesma capacidade de raciocínio no final de um dia do que na manhã. Portanto, a minha forma é sempre esta: dividir as tarefas e escrever as tarefas mais importantes, tentar despachar as tarefas mais importantes de manhã e ir fazendo as mais mecanizadas, digamos assim, até ao final da tarde, e preparar tudo no final do dia para o próximo dia também. Ou seja, ter sempre o início de dia e final de dia orientado para a organização das tarefas do próximo dia, ter sempre um passo à frente, é sempre esse o objetivo. Excelente. E isso dá uma ótima deixa para entrar aqui na área da produtividade. E já agora só porque isto é bom, não só, pelo menos pela minha experiência, é bom não só porque nos deixa organizados, mas porque no final do dia as ideias que nós pusemos naquele papel ficam naquele papel e portanto nós conseguimos dormir à noite. Isto é fantástico. Portanto, eu descobri isso há um ano atrás, gostava de ter descoberto há mais tempo, mas infelizmente só descobri há um ano atrás. Quando se põe as ideias no papel, as ideias tendem a ficar no papel e nós conseguimos sair do trabalho mesmo. E exatamente. Até parece que já foste a formação de produtividade do que eu me teve. Em termos de produtividade, já falaste obviamente aqui do papel, mas uma ferramenta de lista de tarefas, utilizas alguma digital ou tens outro de caderno ou uma coisa assim? Não, eu tenho 3, eu acho que isto se calhar até é um exagero, mas pronto, é a minha forma de organização. Eu tenho 3 tipos de cadernos, digamos assim. Um é digital, que é baseado na aplicação Things3, que é uma aplicação que se compra eu uso um iPhone e portanto uso um iPad também, portanto eu estou naquela, como é que se chama a plataforma? É um ecossistema. Sim, mas o próprio, portanto, na Apple, não é a Apple Store, mas não é na cloud, mas também tenho ligação para a cloud, ou seja, através dessa aplicação que é paga, eu consigo fazer uma to-do list para o meu dia e consigo organizar não só as minhas ideias, porque aqui tem vários tipos de projetos em que nós podemos criar tantos quanto nós quisermos, e podemos criar não só as to-do lists para
o dia de trabalho, como também para outros tipos de projetos. Eu estou, como sabes, Tiago, eu estou ligado à JST, também faço parte da Associação dos Jovens Advogados da Madeira e, portanto, eu crio vários to-do lists para o dia, tendo em conta os vários tipos de tarefas que eu tenho de fazer nos vários tipos de coisas nas quais eu estou metido. Portanto, claro que consigo organizá-los no sentido de dar prioridade àqueles que são mais importantes, naturalmente, e de deixar para um plano secundário aqueles que podem ser feitos à noite ou até podem nem ser feitos naquele dia, mas convém que fiquem prontos naquela semana. E, portanto, a nível digital é isto. A nível de papel, eu tenho 2 cadernos. Um é um caderno liso, é fininho, é liso, eu ando com ele para todo o lado, que é para apontar ideias, para apontar, tomar notas de contas que eu tenho, até contas que eu tenho para pagar, se vai naquele caderno, aquilo vai tudo, a minha cabeça está naquele caderno. E depois tenho aqui uma inovação que tu vais ficar muito contente de ouvir, que é o Bullet Journal. Não é? O Bullet Journal foi uma coisa que eu descobri há relativamente pouco tempo, em que basicamente é um caderno assim pequenino, do tamanho A5 talvez, não é mais coisa, menos coisa, e que em vez de ser pautado ou quadriculado, tem simplesmente os pontinhos, daí o nome, presumo eu. E depois, ou seja, aquele caderno permite-nos fazer absolutamente tudo o que nós quisermos e adaptá-lo à nossa forma de pensar. Só que tem uma metodologia, tem umas regras base. E depois de cumprirmos essas regras base, podemos fazer tudo o que nós quisermos. E, portanto, as regras base são organizar, criar um índice, como é que se chama o próprio índice? É o index, não é? Index. Portanto, criamos o index, sendo que o index é livre. À medida que nós vamos preenchendo o caderno, vamos preenchendo o index. Depois temos o monthly log, ou, portanto... Daily log, o daily, exatamente. Também daily log, monthly log. Portanto, nós manualmente vamos criando a organização mensal e depois diário. E depois, que eu acho fantástico, é que nós conseguimos transitar, portanto, uma ação que tenha ficado de um mês ou de um dia passado para o próximo dia, sem nunca perder os dados. Talvez sabes o que é que te chateia mais? É porque tu escreveste e não a fizeste. Pois, isso é o pior. Isso é terrível, isso mata. E achas que aqui o Bullet Journal tem-te ajudado em termos de... Eu acho que o Bullet Journal é uma coisa que é um sistema que é preciso, tem uma certa learning curve que é preciso... Não se pode deixar, temos que fazê-lo todos não os dias. Se pode deixar. Aquilo é primeiro estranha-se e depois entranha-se. É mais ou menos assim. Portanto, o Bullet Journal é muito interessante, é um sistema bastante interessante de organização. Agora, não é algo inato, como por exemplo uma aplicação de um telemóvel. É algo que nós temos de pensar, temos de pensar, bem, eu tenho de pôr isto no Bullet Journal, tenho de não sei o quê. Em casa eu dou mais uns retoques, em casa eu vou pôr isto melhorzinho para estar organizado para o dia seguinte. Okay. Portanto, acaba por ser, para algumas pessoas pode ser encarado como uma perda de tempo, para mim vai ser encarado, é encarado aliás como um investimento. Ou um investimento para mim sobre a minha organização. Eu sei que se as minhas coisas estiverem no Bullet Journal eu não me vou esquecer. Eu sei que quanto mais coisas eu puser no Bullet Journal, mais vezes eu vou lá consultar, mais vezes aquele Bullet Journal vai andar comigo. Claro. Portanto, quanto mais eu usar, mais o sistema vai ser implementado por mim nas várias tarefas. Uma série de dependências. Exatamente. Que necessitas de te organizar e de planear. Exatamente. Muito bem. Excelente. Em termos de tomar nota, falaste aqui de um caderno liso. Utilizas porventura uma outra aplicação para tomar algumas notas? Ou por exemplo Word? Ou... Eu uso, por acaso eu uso. Eu tenho feito um esforço tremendo para ser o mais paperless possível. Ou seja, andar com... Porque nós andamos sempre cheios de papéis e leis e decretos-leis e requer informação em todo o lado. Exato, ou seja, eu muitas vezes acontecia, mais vezes no fim de semana tinha de trabalhar, chegava ao sítio ou à casa dos meus pais ou outro sítio qualquer e esquecia-me do papel que ficou no escritório. Portanto, de forma a evitar isso e de forma até a ser mais amigo do ambiente, digamos assim, eu no meu iPad tenho uma aplicação que é o Notability. Muito e bem. Basicamente fiz um investimento de comprar o Pencil para escrever no iPad e
Eu utilizo a Notability para todos os meus apontamentos, sejam reuniões com clientes, sejam audiências que sejam preciso preparar e levar. Levo tudo em PDF também, portanto tenho aqui o PDF Expert, que eu também uso para escrever e sublinhar as leis. Ou seja, eu tentei criar um sistema em que tudo estivesse no meu iPad, para qualquer sítio que eu vá, desde que eu tenha bateria, tenho acesso a todos os documentos. Excelente. O que é bom, por um lado, mas é preciso ter cuidado, porque nós lidamos com informação sensível e confidencial. Claro. E, portanto, o iPad tem de ter uma data de palavras-passes, tenho de andar sempre de olho nele, não me posso esquecer de lado nenhum, naturalmente. Ou seja, é uma responsabilidade acrescida, mas cujos benefícios superam em larga medida. Portanto, Acabam por ser as tais diferenças entre um advogado hoje e um advogado há... Sim, sem dúvida alguma. Excelente. Em termos de aplicação para gerir o teu e-mail, qual é que tu usas? Eu sinceramente não sei se... Eu acho que não uso nenhuma. Eu já vi algumas, mas eu acho que profissional, nós temos o Outlook. Agora, não é nenhum programa de gestor, é tudo muito manual, não. Mas eu sei que existem uns programas muito engraçados. Eu, por acaso, estou para experimentar, mas ainda não tive tempo. E em termos pessoais, é Gmail? Em termos pessoais, eu tenho 2 e-mails, tenho um Gmail e um Outlook, sendo que eu uso muito mais o Outlook do que o Gmail. Mas a aplicação é a mesma nativa do iPad? É a nativa do iPad. Eu já experimentei a do Outlook, mas não gostei. Okay. Portanto, ficou a nativa do... E calendário, qual é a aplicação que utilizas? Usa a do iPhone mesmo. A do iPhone, porquê? Porque está sincronizada com todos os outros aparelhos que eu tenho. Portanto, eu sei que, independentemente do aparelho que eu esteja a ver, está sempre sincronizado. Que, por sua vez, também está sincronizado com o escritório. Portanto, eu, num aparelho, tenho todas as informações que eu preciso, seja ele qual for. Isso é fundamental. Sim. Falamos há pouco dos projetos que utilizas o Things Tree. No caso, em termos profissionais, tem alguma plataforma em que, por exemplo, estás a trabalhar o processo com mais 2 ou 3 colegas e que conseguem trabalhar ao mesmo tempo naquele processo? Sim, ao fim e ao cabo já se torna uma prática comum nos escritórios de advogados guardar e usar documentos da cloud, ou seja, documentos em que um advogado, desde que tenha acesso à internet e devido à palavra passe, naturalmente, consegue aceder e trabalhar e pronto, e todos ao mesmo tempo, se for preciso, não há problema absolutamente nenhum. Nós temos uma data até porque muitas das nossas equipas, nós temos vários escritórios em Portugal continental e também fora de Portugal continental, na Ilha da Madeira também, no qual eu trabalho, e portanto é crucial, precisamente por trabalharmos todos em equipa, é crucial conseguirmos ver, eu aqui na Madeira ver exatamente a mesma coisa que um colega vê em Lisboa, porque posso precisar da ajuda dele, ele pode ter mais facilidade ou pode ter mais experiência numa área e eu preciso que ele me reveja o meu trabalho ou eu preciso que ele me ajude num trabalho, e, portanto, aqui que eu vejo aqui no Funchal, um colega de Lisboa consegue ver no escritório dele, e isso é absolutamente crucial quando se trabalha em equipa, para estarmos todos em sintonia, para estarmos todos a remar para o mesmo lado. E em termos de troca de informação, é feita praticamente via e-mail ou existe outra plataforma? Não, a troca de informação, pronto, existe via e-mail também, mas existem outras plataformas que é, por exemplo, o Worksite, que é um sistema que nós trabalhamos, em que os documentos estão lá, portanto, ao fim e ao cabo, nós podemos enviar o documento por e-mail, até acaba por ser muito mais rápido e muito mais simples, olha, dá uma olhada lá aqui nesta petição inicial, ou ver se isto está correto, mas também podemos, no e-mail, olha, está no dossiê X, consegues ver-me se está tudo ok com este documento, ou seja, há várias formas de trocar, até quando são documentos muito mais pesados ou processos bastante pesados, o meio indicado é precisamente esse. Ou seja, hoje em dia, e isso faz parte de uma daquelas distinções entre um advogado de hoje e um advogado de 2008, digamos assim, é que hoje em dia estamos todos interligados e temos todos acesso à documentação em qualquer lugar, desde que tenhamos uma palavra passe de acesso e internet. Portanto, conseguimos trabalhar em qualquer lado, o que é bom, porque temos acesso aos documentos, mas é mau porque nunca saímos do trabalho. Pois é. Já falamos aqui de rotinas diárias. Tens alguma revisão semanal implementada, por exemplo? Tenho. Ou mensal? É mais diária até. É quase sempre a diária. É quase sempre a diária, mas também tenho mensal. É assim, a nível profissional é a diária.
É chegar a casa e eu não descanso enquanto não conseguir pôr aquelas ideias que ainda não consegui dar andamento no papel. E portanto preparar o próximo dia para que amanhã seja um bocadinho mais fácil e para que as coisas já estejam mais ou menos encaminhadas. Agora, naturalmente e acho que todos os profissionais hoje em dia temos objetivos de curto, médio e longo prazo. Claro. No meu caso, eu tenho objetivos de curto, médio e longo prazo, não só profissionais, como também políticos, como também associativos. Portanto, essas revisões mensais e até algumas anuais, eu faço nessas várias vertentes. Portanto, a nível político, será que já cheguei onde queria chegar? Será que consegui fazer aquilo que queria fazer? Será que consegui fazer aquilo que me comprometi a fazer? A nível profissional, é sempre a nível, no mais íntimo, é desenvolver-me, ser um advogado ou um profissional cada vez melhor a cada mês que passa. E a nível diário, são as tarefas. Tenho X coisas para fazer até quarta-feira. Essas X coisas têm de estar feitas pelo menos na terça-feira à noite ou na quarta-feira de manhã. Isso tem de ser. E, portanto, é uma forma de te organizares e de nunca perderes o fio à meada, porque sabes que tens sempre uma revisão. E assim nunca tens aquele assunto que ficou ali esquecido na gaveta não sei quanto tempo e que, olha, já me esqueci completamente, porque entretanto apareceu outra coisa. Exatamente. A ideia é ter sempre uma lista dos pendentes e dar prioridade aos pendentes que são realmente prioritários. Portanto, a ideia é sempre essa. Já estamos, obviamente, a chegar aqui à fase final e tenho aqui umas questões curiosidades. O melhor livro que já leste? Eu tenho uma coisa que é, eu tive de ler bastante para tirar a licenciatura e no trabalho eu tenho de ler bastante. Portanto, quando eu tenho de escolher um livro para ler, é algo que não tem nada a ver com direito. Portanto, a minha escolha, que é um livro que eu fiquei absolutamente fascinado e que mostrou o quão pequenos nós somos e a sorte que é andarmos aqui e sermos assim, todos seres que raciocinam e essas coisas todas, foi A Breve História de Quase Tudo, do autor Bill Bryson. A Breve História de Quase Tudo. Acho que em inglês é A Short Story of Nearly Everything. Acho que é qualquer coisa assim. E portanto é um livro com mais ou menos umas 700 páginas que eu demorei imenso tempo a ler, porque com termos científicos e tudo o que é curiosidades desde há milhões de anos atrás até ao presente, e que basicamente com uma narrativa muito, muito engraçada, muito divertida, que uma pessoa lê 20 páginas de coisas científicas, com terminologia científica num abrir e fechar de olhos, crendo demais, e explica um bocadinho como é que nós chegamos até aqui e com uma data de curiosidades pelo meio. Eu achei fascinante, absolutamente fascinante. Quem me dera a mim que houvesse uma coisa semelhante que desse para ler tudo de início, e foi mesmo fascinante. Estás a ler agora algum livro? Estou a ler agora vários livros, mas aquele que eu quero acabar, portanto aquele que eu recorro mais vezes e que está na minha mesinha de cabeceira, é aquele livro do Trump, o Fogo e Fúria, do Wolf. E é interessante? Está a ser interessante? É interessante no sentido de que não é nada de que já nos estivéssemos à espera, mas é interessante ter a perspectiva de uma pessoa que está por dentro e que viu as coisas todas a acontecer. Quer dizer, a ideia do livro é mesmo essa, é abrir as portas da Casa Branca e até antes, até da própria candidatura, e perceber como é que as coisas funcionaram. E o que resulta do livro é absolutamente assustador. Portanto, eu, como já disse, eu faço parte de uma estrutura política, regional, portanto, de uma ilha com 250 ou 260 mil habitantes, mais coisa, menos coisa, e sei da dificuldade que é chegar ao topo de uma estrutura política. É difícil. Então, num país como os Estados Unidos da América, quer dizer, chegar ao topo e ser presidente, ser eleito presidente, por uma pessoa que não, pelo menos tanto quanto eu percebi, não estava minimamente preparada, não sabia minimamente o que estava a fazer. E quando há eleições nos Estados Unidos, nós acabamos por vivê-las. Exatamente, não, porque aquilo, ao fim e ao cabo, aquelas eleições, aquelas eleições moldam um bocadinho o mundo, claro, um bocadinho grande. Sim, e portanto o sistema eleitoral deles é um bocadinho mais complexo também do que o nosso. Portanto, tem as primárias ainda, e só depois das primárias dentro do próprio partido é que vamos então para o debate entre os dois. E portanto
ele, de forma, eu nem sei bem como, mas ele conseguia passar pelos pingos da chuva, dizendo aquelas coisas que todos nós conhecemos, não é? Com aquelas opiniões muito fortes e completamente fraturantes. E basicamente ele conseguia ir passando, ganhou as primárias, conseguia ir passando, foi aos estados mais conservadores, foi aos outros também, e chegou lá, portanto. Claro. E hoje em dia é um dos homens mais poderosos do mundo. E como é que é possível uma pessoa que não me parece estar minimamente preparada com tantos escândalos que houve e que metade de um escândalo, qualquer um dos que ele teve durante a campanha, fariam com que o político morresse automaticamente, com que já nem sequer desse para levantar a cabeça, e parece que no caso dele isso apenas fortaleceu. Portanto, é uma forma de fazer política totalmente diferente e que me assusta também, muito sinceramente. É uma forma de fazer política populista totalmente diferente daquilo que nós temos visto até aqui e que permeia, muito sinceramente, permeia a incompetência e pronto, e as coisas são como são e acabaram como... E vamos lá ver como é que acabam, aliás, vamos lá ver. Tua aplicação favorita? A minha aplicação favorita tem de ser, tenho de ir consultar aqui. É o Spotify, sem dúvida alguma. Não estava à espera dessa resposta. É o Spotify, sem dúvida alguma. Muito bem. Um país a visitar? São os Estados Unidos da América, nomeadamente Nova Iorque, sem dúvida alguma. Muito bem, já temos aqui um sonho em comum. Quero cumprimentar o Trump pessoalmente, é esse o meu objetivo. Tens alguma referência como líder? Tenho várias referências como líder, no sentido político. Tenho o David Cameron, pronto, já não está lá, digamos assim, mas sempre fui um político de referência e sempre fui uma pessoa pela qual eu aspirei, sei lá, a imitar de certa forma, dentro das minhas limitações, mas sempre tentei e sempre estive atento às coisas que eu fazia. Também o líder, agora o Justin Trudeau, portanto do Canadá, eu acho que tem todas as características de um bom líder e é um líder jovem. Sim. Portanto, não tem medo de arriscar, não tem medo de sair à rua, não tem medo de estar com a população, não tem medo de ideias novas, nomeadamente relativas a temas fraturantes, como, por exemplo, a homossexualidade ou como, por exemplo, a adoção, ou seja, não tem medo, toca nas feridas com muita subtileza e com muita classe e não fecha a porta a ninguém. Num momento em que vivemos um mundo que parece que quer fechar as portas sobre si mesmo, ele é uma esperança. Portanto, é uma nação enorme com muito poder que tem uma postura de abertura e de solidariedade e amizade e, portanto, para todo o mundo, e isso para mim é de louvar. Para mim é um exemplo a seguir, sem dúvida alguma. E quem te quiser continuar a seguir, onde é que poderá seguir, por exemplo, no Twitter, LinkedIn, Instagram? Quais são? Bem, eu penso que basta procurar pelo meu nome, que sinceramente não sei de cor, as minhas contas todas, mas é Gonçalo Freitas Sousa e tanto em qualquer um deles. O Twitter eu sinceramente não utilizo muito, tentei, achei que era engraçado, mas fartei-me com muita facilidade. Eu penso que é mais o Instagram e o Facebook sobretudo a nível político, a nível para difundir as minhas ideias e também as minhas intervenções, claro. E o Instagram porque gosto muito de fotografia e para mim não há nada melhor do que o Instagram para publicar as nossas fotografias. Olha, Gonçalo, chegamos ao fim, não é? Adorei esta entrevista. Eu ficava mais meia hora. Muito bem. Para o PME Executive Podcast. É uma área totalmente diferente da que já vim fazer até o dia de hoje, e também esse é o objetivo do PME Executive Podcast, que é, no fundo, ir a várias áreas, falar com vários profissionais e saber como é que é o seu dia-a-dia e como é que se organizam, e também compreender um pouco do que é que fazem e da sua área de atuação. Gonçalo, muito Tiago, obrigado. Só tenho a agradecer e é um gosto, para mim é um gosto ver o PME Executivo crescer dia para dia e ganhar cada vez mais seguidores e fazendo um trabalho de absoluta excelência. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado. PME Executivo Podcast. Um podcast que dá a conhecer histórias de sucesso de profissionais, empreendedores e fazedores, bem como as ferramentas de produtividade que utilizam no seu dia-a-dia.